A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos comentar aqui no livro de João, capítulo 7, e o versículo 37, muito conhecido, né? Da igreja, muito conhecido da igreja, esse versículo. Que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. Eis aqui a felicidade para quem crê em Jesus. É muita felicidade. Aqui nós estamos diante de um texto, se os irmãos lerem, no capítulo 7, o primeiro versículo, vai falar que até os irmãos de Jesus eram incrédulos com Jesus, não acreditavam. Você veja só, irmão, que situação se encontrava o teu Jesus e o meu Jesus para salvar a humanidade. E a Bíblia diz que naqueles dias ia ter uma festa, porque havia em Israel 3 grandes festas que era comemorada pelo povo israelita, pelo judeu. Então, os irmãos de Jesus fizeram um desafio para Jesus. Disseram: Jesus, sobe a festa para que tu se mostre lá quem és tu, o que é que tu faz, de uma forma irônica. E Jesus disse: sobe vocês, porque para vocês todo tempo é tempo. Mas a Bíblia diz que depois Jesus subiu. Não sei se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia, depois Jesus subiu. E ele subiu ocultamente para a festa. Porque, irmão, era necessário Jesus chegar naquela festa. Era necessário. Porque já estava chegando os dias de ele ser levado à cruz. E ele foi à festa. E a Bíblia diz, antes dele chegar na festa, porque a fama dele já corria, o povo já procurava Jesus na festa. Se você ler o texto, todo o texto do capítulo 7, o povo estava na festa já à procura de Jesus. A mandado não sei de quem. Mas alguém já ia em cima e embaixo, dizia assim: cadê ele? Aquele mentiroso, enganador. Cadê ele? O versículo 7 diz assim: ora, o judeu procurava na festa e dizia: aonde está ele? Porque o povo estava concentrado no templo, né? Estava lá concentrado no templo. E lá no templo, onde ia chegar os doutores, os escribas, e alguém já procurava ele entre a multidão. E dizia: cadê ele? Outro dizia assim, versículo 12: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dele quem? De Jesus. Dizia alguns: ele é bom. O outro dizia: não, antes engana o povo. O 13 diz assim: e todavia ninguém falava dele abertamente por medo do judeu. Tinha algumas pessoas, irmão, que acreditavam em Jesus, respeitavam as suas palavras, gostavam das suas palavras, mas não podia se manifestar, porque quem predominava era a lei judaica, que predominava. Mas Jesus veio para derrubar isso aí. Jesus veio para derrubar. E Jesus, subindo ocultamente, entra no templo. E de uma maneira maravilhosa, Jesus começa a ensinar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E eu acredito, irmão, que tinha pessoas ali que não aguentava mais ouvir Jesus falar sem dar uma glória,
sem aplaudir, porque naquela época aplaudia com as mãos, né? Quando a pessoa falava bem, quando a pessoa estava aceitando a palavra daquela pessoa que estava falando, se aplaudia com as mãos. Eu acredito que tinha pessoas ali que estavam com o coração que batia, com vontade de aplaudir as palavras de Jesus, de glorificar, que nem hoje a gente glorifica naquele meio, mas não podia, irmão, porque tinha medo do judeu. O judeu predominava, mas Jesus era quem falava. E na festa, Jesus falando, chegou uma hora que ele viu a sede. Ele viu que tinha pessoas ali que o coração estava a ponto de explodir de tanta felicidade de ouvir Jesus falar, irmão. 3 dias, irmão, Jesus falando e ele escutando. Era muita felicidade. Era muita felicidade. Jesus conhecendo ali o coração, aí ele levantou-se e disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quis dizer assim: eu sou a fonte. Não é o judeu que vai mandar em você. Não é a religião judaica que vai mandar em você. Se você está escutando a minha palavra e está mexendo com o teu coração, se tu tem sede, venha, que eu estou pronto para te ajudar. Aí o versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz essa escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Não é como falou os estudiosos, não é como falou o livro de alguém, não é como falou o meu avô, não é como falou a minha mãe, não. É como diz as escrituras. Se você quer ser feliz, você quer sentir o rio de água viva correr na tua vida, ser feliz, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Ele fez assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, porque a Escritura é quem fala de Jesus, a Escritura é quem diz quem é Jesus. E se você escuta, algo vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz que é depois do espetáculo que teve em Jerusalém, que mataram Jesus, vieram 2 discípulos de Emaús assistir o espetáculo. E depois de tudo, eles voltam a Emaús. Quando chega no caminho, eles começam a falar de Jesus, a dizer o que aconteceu. Estava com o coração doendo, se compadecendo, começaram a comentar entre os dois aquela barbaridade que fizeram com Jesus. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus aparece de uma maneira que eles não conheceram. E aquele homem fez uma pergunta para eles: de quem vocês falam? Aí Jesus disse assim. Aí o rapaz, os homens disseram assim: por exemplo, tu és forasteiro? Não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nesses dias? Mataram Jesus, homem fiel, profeta. Eles começaram a falar de Jesus. E Jesus começou a falar. E a Bíblia diz que na medida que Jesus começou a falar, aqueles homens que iam cansados no caminho, aqueles homens que iam tristes, porque esperavam que Jesus fosse a redenção da sua alma, esperavam que Jesus fosse o profeta da sua vida, e agora viu Jesus morto, e ele ia sem coragem, conversando um com o outro no caminho. Agora, quando Jesus aparece, começa a conversar, a Bíblia diz que os corações deles começam a arder. Porque, irmão, quando Jesus começa a falar com você, você não fica a mesma pessoa. Por mais tristeza que você esteja falando, vivendo, você vai passar a sentir algo diferente. Porque Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão no seu ventre. Por mais que seja tristeza, mas se tu crê na palavra de Deus, como ela diz, você vai ser feliz. Se você crê nas Escrituras, assim como aquela mulher, se você ler lá, aquela mulher do fluxo de sangue, já fazia 12 anos, e a Bíblia diz que ela gastava o seu dinheiro, gastou todo o seu dinheiro, e cada dia mais pior.
mas ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz, ela ouvindo falar de Jesus, aí disse no seu coração, tão somente se eu tocar nele, eu vou ser curada. Por quê? Porque ela começou a crer, como diz a Escritura, quem era Jesus. E assim como ela creu, aconteceu na sua vida. O homem que era leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40, leproso naquela época era uma tristeza. O leproso naquela época, irmão, não tinha vez, não podia viver junto com a sua família, com a comunidade, não tinha jeito, era expulso. Mas a Bíblia diz que quando ele se encontrou com Jesus, ele se prostrou-se. Por que ele se prostrou-se? Porque eu creio em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse para Jesus, disse, mestre, se tu queres, eu serei limpo. Jesus disse, eu quero. Jesus fez uma ação que não podia fazer ele como sacerdote. Porque na lei Levítico, se um sacerdote colocasse a mão no leproso, ele perdia a sua posse de sacerdote e, além disso, ficava também leproso. Mas Jesus, aconteceu o que Jó disse, quem do impuro tirará o puro? Jesus. Por isso que ele diz, quem crê em mim, como diz essa escritura, rio de água viva correrão no seu ventre.